Pois é, meus amigos, o ministro do STF, Gilmar Mendes, deu uma declaração extremamente polêmica contra o senador Sérgio Moro. Parece que ele guarda uma espécie de rancor ali por algo que o senador falou anteriormente, né? Vamos falar sobre isso e também sobre uma entrevista que Arthur Lira concedeu, onde, no meu entendimento, ele mandou um recado claro para o desgoverno Lula, né? Porque, ao que parece, criminosos que voltaram à cena do crime, sabe-se lá como, acham que estão vivendo ainda em 2002 e podem mandar e desmandar no país, no Congresso Nacional e no povo brasileiro, né? Não é bem assim, o buraco é mais embaixo e vocês vão entender por quê. Desde já, compartilhe o vídeo, inscreva-se no canal, siga a nossa página e deixe o seu like, porque isso é muito importante e não custa nada, tá certo? Bom, vocês se lembram, primeiramente, aqui falando do caso do Gilmar Mendes, né? Ele até, entre outras coisas, citou o presidente Bolsonaro. Claro que não diretamente, mas indiretamente, e vocês vão entender. Mas vocês se lembram aí, umas semanas atrás, vazou um vídeo, né, do senador Sérgio Moro numa festa, descontraído, parecia até que ele estava bêbado, onde numa frase descontextualizada, né, no vídeo ele aparece falando que o Gilmar Mendes vendia habeas corpus ou vendia sentenças, algo nesse sentido, né? Pô, é claro que a coisa não ia ficar assim, né? Claro que o ministro Gilmar Mendes, e ao que parece, segundo a matéria que saiu aqui, guardou mágoas, né? Não deixou isso passar batido. E agora ele retrucou essa declaração do senador Sérgio Moro, né? Então, olha só. Quem tem que explicar venda de sentenças é o Moro, diz Gilmar Mendes. Olha que essa declaração não é só polêmica, hein? É também uma acusação, aí dependendo da perspectiva que você olha, tá? E uma acusação muito séria, hein, ministro Gilmar Mendes? Então, veja só, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, afirmou que é o senador Sérgio Moro quem tem que dar explicações sobre supostas vendas de decisões judiciais. A declaração foi dada em uma entrevista gravada a Abílio Diniz e que será exibida pela CNN e tal, né? Bom, o que aconteceu foi que na entrevista o magistrado comentou o vídeo que viralizou nas redes sociais, em que o Moro aparece falando sobre comprar um habeas corpus de Gilmar Mendes, né? Então, cara, eu até comentei esse vídeo aqui que vazou do Moro, no meu entendimento, e todo mundo viu assim, realmente foi uma brincadeira que o Moro fez, uma brincadeira inoportuna, né? Não cabe a um senador da República fazer esse tipo de brincadeira, tá? Porque é um assunto sério, o Gilmar Mendes já tem denúncias nesse caso aí de outras figuras públicas, o senador Cajuru, que na época não era senador, já tinha feito essa mesma denúncia contra o Gilmar Mendes, né? Outras figuras também. Então não é algo que se brinque, tá? Ou você fala sério, ou você não fala, né? Então dá margem para esse tipo de coisa aqui, para o Gilmar Mendes pegar e falar a mesma coisa, fazer a mesma coisa. A diferença é, Gilmar Mendes não estava numa festa com um copo de bebida na mão, né? Como o Moro estava naquele vídeo que foi vazado. Essa é a diferença. Parecia que o Moro estava bêbado. Ele estava falando aquilo em tom de brincadeira, de deboche. Gilmar Mendes não. Então, será que Gilmar Mendes está brincando ou não, né? Eis a questão. Agora vejam só, tem um trecho aqui da entrevista que o Gilmar Mendes deu ao Roda Viva e ele fala coisas peculiares, né? Vamos acompanhar um trechinho dela aqui, ó. Em Curitiba, mas firmados em Brasília, em São Paulo, Rio de Janeiro. Que futuro tem um combate à corrupção no Brasil depois de tudo isso que nós vimos, de ações, revisões, com instituições paralisadas, instituições de controle e PGR também paralisada? Eu acho que a gente deve discutir, primeiro, combate à corrupção tem que ser feito dentro dos marcos da legalidade. Claro. E aí, inclusive, acho que houve um erro do governo do PT, do governo da presidente Dilma, ao criar a delação sem nenhum parâmetro e estão entendendo que estavam fazendo o combate à corrupção, quando, na verdade, esse texto foi redigido certamente por Moro, até pela má redação deve ter sido do Moro, Dallagnol e coisas... Você viu ali, né? Ele tá criticando o texto da Lava Jato e tá falando, deve ter sido escrito pelo Moro, porque tá mal redigido e tudo mais, né? E outra coisa, não estou exagerando. De fato, o germe desse fascismo vem disto. Prestem atenção a partir daqui, porque ele começa a falar que o presidente Bolsonaro só foi eleito por conta da Lava Jato. Vem desse modelo que levou a uma sucata do sistema político. Bolsonaro só se elege, é bom que se diga, nesse contexto em que toda a classe política, na verdade... Todas as lideranças tradicionais ameaçadas pela Lava Jato. O discurso antipolítica, porque recebeu Caixa 2 ou coisa do tipo, o discurso antipolítica colou.
e fez com que... Não, Gilmar. Não é o discurso antipolítica que colou. Acontece que a população brasileira estava adormecida, estava cega, né, porque só era alimentada pela velha mídia, e com o advento das redes sociais, WhatsApp e outras redes, a população passou a ter informação na palma da mão, passou a poder contrapor tudo que era massificado pela velha mídia, especialmente pela Globo, né? Então foi isso que elegeu o presidente Bolsonaro, a livre informação, né? Coisa que o sistema que querem censurar agora, o próprio PT e outras figuras aí, né? Não vamos citar nomes, né? Então, não foi uma questão contra políticos, foi contra os corruptos. Essa foi a questão. Ele surgisse como uma alternativa de decisão, né? E as pessoas embarcaram nisto. Ministro, e a Lava Jato faz de Bolsonaro o seu candidato. E é bom que isso seja dito. Não vamos minimizar. O discurso antipolítica vem da Lava Jato. Como o discurso anti-Supremo, o ataque ao Supremo, investigações... Não, o discurso nunca foi anti-Supremo, nunca foi anti-Supremo. Inclusive, eu vou ratificar aqui uma coisa, né? Algumas pessoas vêm aqui no canal, né, e dão, a sua manifestação é livre, eu não critico, eu não apago comentário, eu não censuro, eu não bloqueio ninguém, porque todo mundo é livre para falar aquilo que acha, né? Eu não discordo nem concordo com a opinião de ninguém. O que eu tenho é a minha opinião e eu respeito as opiniões em contrário, não tem nenhum problema. Mas algumas pessoas acham que o STF tem que ser fechado. Não, o STF é uma instituição importantíssima para o Estado do Brasil, né? Enquanto nação. É muito importante para o nosso ordenamento jurídico. Inclusive a nossa Constituição, a lei maior, ela prevê o STF. Tá? E a gente não pode escolher qual artigo da Constituição a gente vai seguir. Ou a gente segue todos, ou a gente não segue nenhum. Não podemos ser seletivos, como alguns do Judiciário vêm sendo, como alguns da nossa República vêm sendo. Temos que seguir todos os artigos da nossa Constituição, não é? Então eu defendo que todas as instituições sejam mantidas, inclusive o Supremo Tribunal Federal, porque é uma instituição importante, né? Mas que nós temos que tirar de lá e de todas as outras instituições figuras públicas, funcionários públicos que não respeitam aquela instituição e a nossa Constituição Federal. Então, tem pessoas assim no Judiciário, no Executivo, no Legislativo. Essas pessoas têm que sair da vida pública. Elas não respeitam as nossas leis, né? Então, elas têm que sair dentro dos moldes democráticos, é claro, né? Se falando de Supremo Tribunal Federal, via o impeachment, né? Infelizmente, essa possibilidade agora está bem remota, mas é o que eu defendo, que pessoas que não respeitam a Constituição e as instituições, elas saiam, tá? Para que a gente possa, então, ter o ordenamento jurídico funcionando normalmente, né? Os freios e contrapesos, a independência dos poderes, a harmonia entre os poderes, porque infelizmente no momento isso não vem acontecendo, né? Que foram deflagradas em relação a ministro do Supremo, feitas, por exemplo, por fiscal da Receita. Eu mesmo fui investigado por um chefe de compliance da Lava Jato do Rio, tal de Marco Aurélio da Silva Canal, que depois foi preso por corrupção. Auditor da Receita. Não pode ser investigado? É isso, está reclamando de ser investigado, né? Eu me lembro aqui que 2 auditores foram afastados porque estavam investigando pessoas ligadas a ministros do STF, né? Não sei se especificamente Gilmar Mendes, mas esses 2 auditores foram impedidos de continuar com as investigações. E, na verdade, nem eram... eles não estavam investigando diretamente... familiares dos ministros, né? Mas sim um grupo de pessoas, e dentre essas pessoas, né, eram centenas de pessoas, né, estavam ali 1 ou 2 parentes de ministros, tá? E eles foram impedidos de investigar. Então eram pessoas ali que tinham grande movimentação financeira, né, na cifra de milhões em suas contas, e não tinham como apresentar esses rendimentos, né, a renda para ter esse dinheiro aí em movimentação. Então, foram impedidos de investigar. Olha que curioso, né, ministro Gilmar Mendes? Receita Federal. A mando de quem? Ministro, deixa eu só trazer mais uma pitada aqui para essa discussão, porque enquanto o nosso programa transcorria, há cerca de 20 minutos, o senador Sérgio Moro tuitou. E tuitou o seguinte: não tenho a mesma obsessão por Gilmar Mendes que ele tem por mim. Combati a corrupção, prendi criminosos que saquearam a democracia. Não são muitos os que podem dizer o mesmo neste país. Não vou falar sobre o Moro agora, né? Eu não vou, essa altura...
Vamos tratar de temas mais importantes. Ministro, mas só um detalhe. Pois é, né? Parece que algum assessor do Moro estava assistindo a entrevista do Gilmar Mendes, né? E aí o Moro foi lá e tuitou isso aí. Bom, o Gilmar Mendes, como vocês viram aqui, não conseguiu responder, comentar a respeito do tweet do Moro, né? Parece que deu para trás ali, porque, veja só, inclusive ontem saiu essa notícia aqui, ó. Gilmar Mendes recua, jamais quis ofender. Será? Ministro diz que suas críticas se referem à Operação Lava Jato. Ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, usou as redes sociais na terça-feira para fazer uma retratação. Ontem, durante entrevista ao programa Roda Viva, da TV Cultura, o magistrado disse que Curitiba gerou o ex-presidente Jair Bolsonaro e tem o germe do fascismo. Pergunta rápida aqui, será que ele sabe o que é fascismo? Eu acho que não, né? Porque se soubesse, ele ia estar apontando para outra figura, né? Para outro desgoverno, que por coincidência está em curso. Porque uma característica bem específica do fascismo é justamente o controle da mídia, o controle dos meios de comunicação, para se controlar absolutamente tudo no Estado. Sabe quem fez isso na Alemanha nazista? Exatamente, o cidadão lá, o bigodudo. Mussolini também fez isso, controlou toda a mídia, fez conluio com grandes empresas. Quem é que está querendo censurar e controlar toda a mídia? Ah, não preciso falar, né? Quem é que fez conluio com grandes empresas, que foi exposto inclusive na Lava Jato? Também não preciso falar, né? Então, ministro Gilmar Mendes, fascismo é outra coisa, não tem nada a ver com Bolsonaro, tá? Abre aspas, usei uma metonímia que merece explicação, escreveu Gilmar Mendes no Twitter. Jamais ofender o povo curitibano, jamais quis ofender o povo curitibano. Não foi Curitiba o germe do fascismo, foi a assim chamada República de Curitiba, né, que é a operação de juízes responsáveis por ela na capital paranaense, né, juízes da Lava Jato, né, um completo absurdo, uma coisa que não tem pé nem cabeça, sabe, parece até um militante petista que só sabe ficar por aí repetindo isso, nazista, taxista, taxidemista, fascista, não sei o que, nem sabe o que é fascismo, cara pálida, porque se soubesse não estaria falando isso aí, né, não do presidente Bolsonaro, quem mais lutou pela liberdade, quem mais defendeu a nossa liberdade, né, mas é isso, parece que como eu costumo dizer, né, a água bateu, vocês sabem onde, e tá agora se retratando. Porque acho que ele esqueceu por um minuto que não estava falando do juiz Sérgio Moro, mas agora sim, senador, né? E quem é que tem competência de julgar ministros do STF? O Senado da República. E, bom, hoje é Rodrigo Pacheco, é quem está blindando ali os ministros do STF. Óbvio que ele não vai deixar nada passar contra os ministros, né? Pedido de impeachment, convocação e tudo mais. Só que a gente não sabe o dia de amanhã, né? O jogo pode virar, então é bom segurar a língua, né, ministro? É bom dar uma segurada aí e não ir para cima dos senadores, né? Já dos deputados é outra história, infelizmente.